Bom, nessa outra questão, ele diz o seguinte: sobre as características moleculares dos diferentes estados da água, é correto afirmar que. E aí, só para a gente lembrar um pouquinho dessa questão da água, a gente tem que lembrar que a pressão e temperatura de uma amostra de água possuem relação direta com o nível de liberdade de movimento que ela possui, né? Então, assim, a partir da relação entre as duas grandezas que podemos definir o estado atual dessa substância, como pode ser observado pelo diagrama de fase da água. Um aumento na temperatura gera também um aumento no grau de vibração das moléculas, incentivando elas a se moverem cada vez mais rápido e, consequentemente, conferindo mais liberdade para essas moléculas aí se mexerem. Já um aumento de pressão gera também um aumento na força feita sob as moléculas pelo ambiente, o que as incentiva a diminuir o seu movimento ao aproximá-las. A partir dessas duas características, é possível definir, né, o nível de agitação e liberdade das moléculas aí sobre a questão da água, tá? Então, qual que é a alternativa que indica mais ou menos essa ideia que eu acabei de falar? Quanto maior a temperatura, maior o grau de vibração ou agitação dessas moléculas, o que contribui para a mudança de estado sólido para líquido e de líquido para o gasoso, né? Tá correto, né? Então, a temperatura, então, causa essa mudança aqui, tá? O item B diz o quê? Quanto maior a pressão, maior a força realizada sobre as moléculas, aproximando-as cada vez mais, o que contribui para as suas mudanças no estado gasoso para o líquido, né? Do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, né? Também está correto. É o item B aqui no caso. O que é que diz aqui o item C? No estado sólido, as moléculas se encontram mais livres possíveis. Não, pelo contrário, né? No estado sólido, elas não estão tão livres assim, né? Então, o item C está errado. Letra D. No estado líquido, as moléculas possuem certa liberdade de movimento, está correto, apesar de ainda possuírem ligações mais rígidas uma com as outras, limitando parcialmente o seu movimento. Está corretíssimo, né? Aqui o item E. No estado gasoso, as moléculas possuem os menores níveis de energia cinética. Pelo contrário, né? No estado gasoso, elas possuem o maior nível energético de movimento, né? Elas se movimentam muito mais no estado gasoso, não tem mais energia. Então, aqui o item E está errado de cara. Então, quais são que as corretas aqui no caso? O item A está correto, o item B também está correto e o item D também está correto. Tranquilinho, né?